E lá vamos nós com o especial Copa do Mundo 2018. Joguei uma partidinha aqui do PES e vou deixar os melhores momentos, né? Desse show de horrores aí do Flamengo contra os árabes. Eu acho que deve ser árabe esse time aí adversário, que nem sei qual é, mas perdi pros caras. Enquanto isso, eu faço os comentários aí dos grupos na primeira fase da Copa do Mundo e aqueles palpites espertos aí, ou não tão espertos assim, dependendo dos jogos das oitavas de final. Então vamos lá para os destaques. Enquanto isso, eu vou falando dos grupos, né? Grupo A teve Uruguai e Rússia se classificando, né? Uruguai em primeiro, Rússia em segundo. Nos palpites que eu fiz, até acertei o primeiro lugar do Uruguai, mas errei o segundo colocado, né? Apostei no Egito, do Salah e, nossa, o Egito não venceu ninguém, né? Perdeu pra todo mundo, até pra Arábia Saudita, que eu sacaneei, que ia tomar 3 derrotas, né? A Arábia Saudita foi lá e venceu o Egito, né? O virgem de vitórias aí nessa Copa do Mundo. Ou 1-2, né? Vou ver aqui ainda se teve um outro time que foi virgem de vitórias. E a Rússia acabou pegando o segundo lugar, né? Surpreendeu. Até tinha condições de vencer, mas eu botei fé no Egito por causa do Salah e acabei me ferrando, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Melhor às vezes ter um time onde todo mundo seja razoável, mas não seja só um grande craque e o resto tudo jossa, né? União faz a força e com isso a Rússia passou em segundo lugar e o Uruguai em primeiro, né? Era bem previsível que o Uruguai fosse o primeiro e a Rússia surpreendeu, passou, né? Fez um bom trabalho aí para a Copa, né? E vamos ver como é que vai ser nas oitavas de final. O grupo B, aquele grupo fácil, né? Espanha e Portugal, acertei a ordem, né? Falei que a Espanha seria a primeira colocada e Portugal a segunda. Só não jogaram aquele bolão todo, né? Espanha e Portugal só fizeram uma boa partida contra eles mesmo, né? Porque depois contra Marrocos e Irã, ambos tiveram dores de cabeça, né? Espanha empatando com o Marrocos, vencendo o Irã no sufoco, e Portugal empatando com o Irã e vencendo o Marrocos no sufoco, né? Só muda a ordem aí da vitória e do sufoco, quer dizer, da vitória no sufoco e do empate, né? Do vacilo. Mas foi um grupo tranquilo, né? Fácil de acertar, acertei os dois. Grupo C, né? Temos o grupo da França, isso aí, grupo da França, né? Acertei França e Dinamarca, na mesma ordem, né? França em primeiro, Dinamarca em segundo. E o Peru, né, que o pessoal esperava, acabou não conseguindo. Mas pelo menos venceu a Austrália, né, na última rodada. E não fechou como um virgem de vitórias, né? E a Austrália foi uma virgem de vitórias, mas pelo menos empatou, né, contra a Dinamarca, né? Então teve pelo menos um pontinho para chamar de seu, né? A ordem também acertei nesse grupo, né? França em primeiro, Dinamarca em segundo. Grupo D, o grupo D, grupo da Argentina. Uau, que quase ficou de fora da Copa, hein? Eu achando que a Argentina ia jogar um futebol melhor, assim, melhor que jogou nas eliminatórias. Não, pelo visto, repetiu o futebol das eliminatórias, né? Aquele futebolzinho horroroso. Empatou com a Islândia, perdeu para a Croácia, 3-0, né? Fora o baile. E venceu a Nigéria com a corda no pescoço. Técnico parecendo uma figura decorativa, né? O cara só ficava ali fingindo que comandava, né? Parecia o Temer em reuniões internacionais, né? Ninguém cumprimentava ele na hora dos gols, né? Que mico. Mas a Argentina passou, né? Em segundo lugar e a Croácia em primeiro. Nesse grupo eu errei, né? Apostei que a Argentina ia ser a primeira colocada e a Islândia a segunda. A Islândia ficou lá em último lugar, né? Só um empate contra a Argentina, perdeu para a Nigéria e perdeu para a Croácia também. E a Croácia me surpreendeu, né? Eu não esperava que a Croácia fosse se classificar no grupo, embora fosse uma seleção com qualidade, esperava que a Islândia fosse daquela surpresa como foi na Eurocopa. Mas a Islândia mostrou que zebra boa é aquela zebra que só aparece uma vez e depois some, né? Quando aparece várias vezes deixa de ser zebra, né? Então deu Croácia em primeiro, surpreendendo, né? E botando a Argentina em segundo, né? Então vamos lá para o grupo Ed. Eu vou chorar porque o juiz
ficou roubando. Grupo do Chororô, né? Aquela seleção ali, 5 vezes campeã, que não precisa ficar chorando porque o juiz errou. Gente, errou. Eu acho que não foi erro. Eu acho que ele escolheu uma interpretação, podia ter escolhido uma interpretação que favorecesse o Brasil. Escolheu interpretações que não favoreceram. Mas o Brasil também não jogou isso tudo, não. Pô. Vai ficar chorando porque... a gente roubou, foi falta no Miranda, pênalti no Gabriel Jesus, falta no Neymar, pênalti no Neymar contra a Costa Rica. Vai lá e faz um gol de bola normal, pô, de bola rolando, pô. E para de choradeira. Então vamos lá, grupo E, né? Grupo tranquilo. Brasil em primeiro, Suíça em segundo. Acertei nos palpites, né? Até, né? Falei que o Brasil ia ser o primeiro e Suíça em segundo. Só esperava que o Brasil fosse o primeiro com 9 pontos, mas... não deu, né? Mas tá bom. Pelo menos se classificou, porque agora a gente vai pro grupo F. F de... ferrou. Fiquei na dúvida entre... versão Dirty ou versão Clean? Não, vou fazer uma versão Clean aí, bro. Vai que tem uma criancinha aí vendo aí. Ih, ele falou aquele palavrão, não. Aí eu falo ferrou. É o grupo F de ferrou, né? Ferrou pra Alemanha, né? Porque ficou em último lugar do grupo, né? Pra alegria de muitos brasileiros, né? Que não vão ter que encontrar a Alemanha. Ufa, né? Pelo menos o 7-1 dessa vez não vai ser da Alemanha, né? Se tiver um 7-1 não vai ser da Alemanha, com certeza, né? No Brasil. Alguns vão dizer, né? O Brasil não vai poder fazer 7-1 na Alemanha. Pô, estou triste. Até parece. Tava todo mundo se cagando aí de Brasil pegar a Alemanha nas oitavas de final. Mas a gente pode agradecer a Suécia, Coreia e México, né? Cada um de seu modo ajudou, né? Fez parte do grupo, né? Então ajudou cada um de seu modo a não deixar a Alemanha passar do grupo, para alegria de, talvez, de uma boa parte da população brasileira que estava com o Czinho que não passava nem Wi-Fi, né? De medo de pegar a Alemanha. Mesmo essa Alemanha fajuta aí, que estava mal pra caramba, desorganizada, mas, enfim, a Alemanha é Alemanha, né? O pessoal tava com medo de pegar de novo a Alemanha. Imagina as oitavas de final. Ixi. E se o Neymar sai do jogo contundido, do jogo passado, né? Contundido, e aí o pessoal ia ficar nervoso de novo, né? Mas a Alemanha não passou, né? Ficou em último. Errei, eu apostei que a Alemanha ia ser a primeira colocada. Nossa, né? Que burro, dá 0 pra ele. E o grupo acabou tendo Suécia em primeiro. Uau, né? Surpreendente, né? Suécia que tá ferrando com a galera, né? Tirou a Itália da Copa e agora tirou a Alemanha da segunda fase da Copa. E em segundo lugar tivemos o México, né? Eu apostei que ia dar a Alemanha em primeiro e México em segundo. Acertei o segundo colocado. Errei o primeiro, né? Nesse grupo aí. Vamos ver como é que o México e a Suécia, né? Que na verdade a Suécia e o México, né? Primeiro o líder, né? Segue o líder. Vamos ver como a Suécia e o México vão sair nas oitavas de final. E o grupo G, né? O grupo também era tranquilo, né? Falei que é da Bélgica e Inglaterra, né? Essa ordem, Bélgica em primeiro e Inglaterra em segundo. E deu, né? Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo, né? Um grupo tranquilo, que nem o grupo de Portugal, né? E até que esse grupo, tanto a Bélgica quanto a Inglaterra, passaram sem susto. A Inglaterra teve um 2-1 ali com a Turquia, não. Com a Tunísia, né? Na primeira fase, quer dizer, na primeira rodada, né, do grupo. Mas só ficou naquele sustinho ali, depois se reabilitou, venceu o Panamá com goleada. E a Bélgica também passou tranquilo pelo Panamá primeiro, né? E depois a Tunísia. Grupo tranquilo também acertei. E vamos ao grupo H, né? Grupo H de horrorosos palpites, né? Grupo H de horrorosos palpites. Falei que ia dar Polônia em primeiro e Senegal em segundo, né? Parabéns pra mim, né? Deu Colômbia em primeiro e Japão em segundo, né? Nossa senhora, aquela alegria enorme, né? Errei tudo, né? Falei que era Polônia em primeiro, que na verdade eu errei a tabela quase toda, né? A Polônia foi a última, eu falei que ela ia ser a primeira. Senegal eu falei que ia ser o segundo, foi o terceiro. E passaram Colômbia em primeiro e Japão em segundo, né? Exatamente o que eu falei que não ia passar, né? Nossa, é o grupo pra eu tomar 0, né? Porque o grupo de foice, briga de foice no escuro, né? Realmente foi uma foice no escuro mesmo, né? E ainda teve o Japão se classificando por fair play, né? Empatou em pontos aí, em todos os critérios com
o Senegal e passou porque tinha menos cartões amarelos, né? Parabéns aí, os japoneses foram mais adeptos do fair play, né? Enquanto o Senegal foi adepto da teoria do Kleber Gladiador, né? Fair play é o C, né? e se ferrou, né? Para moral da história, não acredite no Kleber Gladiador. Fair play é importante. Fair play não é o baralho. Ia falar palavrão aí, mas não. Só substituir o B por C, né? Era o que eu queria falar. Vai que o YouTube me bloqueia. Então vamos lá para os palpites aí, né? Depois desses grupos, né? Tem algumas observações. Não teremos África na segunda fase, né? Oh, que triste para aquele pessoal que fica. Quando é que a África vai ganhar uma Copa? Quando é que a África vai ser semifinalista? Não vai ser dessa vez. Nenhuma seleção africana passou para a segunda fase. Senegal teve a chance aí hoje, né? De passar, né? Nessa quinta-feira, de passar, mas não conseguiu. Vai ficar chorando, não deu. Não foi dessa vez, não conseguiu passar. E Nigéria, Tunísia, Marrocos e Egito também ficaram só chupando o dedo, né? Não vai ter África nessa segunda fase. Uma pena, né? Mas isso só mostra que o continente africano tá caindo no futebol, né? Parece que já deu o que tinha que dar, já teve seu período de ouro, e se não aproveitou ali, vai ter que esperar, de repente, uma nova geração para aproveitar, ou talvez nunca mais aproveite, né? Que a África tem aqueles problemas também, né? Desorganização que a gente tem aqui no Brasil, mas até que pior, e não tem tanto talento que tem aqui no Brasil e na América do Sul, né? Que compensa a desorganização, né? No caso, mais especialmente Brasil e Argentina e Uruguai, né? Também, né? Que fica como terceira força aí no continente. A América do Sul levou 4 seleções para a próxima fase, exceto o Peruzinho, né? Que ficou bem molinho e não foi para a próxima fase, para desespero do Guerreirinho, né? O momento rima, né? Mas os outros 4 representantes da América do Sul se classificaram. Europa, só 4 não foram, né? Polônia, Islândia, Sérvia e Alemanha, né? Os 4 europeus não avançaram para a próxima fase. Os 4 europeus que avançaram em repescagem, na repescagem ali da Europa, foram para a próxima fase, né? Suíça, Suécia, Croácia e o outro, Dinamarca, isso aí, lembrei, Dinamarca, se classificaram, né? 2 foram líderes, né? Croácia e Suécia, e 2 foram segundo colocados, né? Suíça e Dinamarca. O Japão deu aquela alegria solitária para a Ásia, né? Foi para a próxima fase. Ufa! A Ásia não ficou barrada no baile como a África, né? Foi aquela guerra, né? Ou a África ia, ou a Ásia ia, ou poderia até ir os dois, né? Mas provavelmente poderia acontecer... Quer dizer, poderia acontecer de todo mundo ir, né? Mas a probabilidade de um ficar de fora era grande. E os representantes da África todos ficaram de fora, né? Então vamos lá para os palpites... Sem delongas, para os palpites aí, depois desses comentários aí não tão curtinhos, né? Vamos para os palpites aí das oitavas de final. No sábado a gente tem França e Argentina. Meu palpite é que vai dar Argentina. Eu tô sendo meio bairrista, né, aqui com o continente, mas acho que vai dar Argentina. A Argentina vai sem Messi, tem tudo para se ferrar, mas a França ainda não jogou aquele futebol que todo mundo espera, né? Venceu a Austrália, mas não convenceu. Venceu o Peru, mas não convenceu. E fez um joguinho de compadre sem vergonha com a Dinamarca. Aí, né? Fica difícil... Sei, né? Enquanto que a Argentina também não convenceu, mas contra a Nigéria pelo menos mostrou raça e encontrou um esquema, né? Que talvez pode dar certo, né? De repente contra a França. E a França ainda não encontrou bem um esquema que convença, né? Acho que a Argentina... já se machucou e acho que tem tudo para ir para cima, né? E vencer a França. Agora vai ser um jogo difícil, vou apostar na Argentina porque vai que surge uma surpresa, né? A França cai logo, né? E dá aquela amarelada, né? Que acho que agora tá na hora da França amarelar, né? Naquele gangorra, né? De ir bem numa Copa, amarelar na outra, ir bem numa Copa, amarelar na outra.
Foi bem em 2014, agora é hora de amarelar, né? França que não é bem regular nesse quesito aí, né? É irregular. Hora amarela, hora arrebenta. O outro jogo, Uruguai e Portugal. Portugal começou bem contra a Espanha, né? Parecia que o Cristiano Ronaldo ia ser bola de ouro, ia ser o artilheiro da Copa. Parece que só parecia, né? Porque depois, contra Marrocos e Irã, Portugal caiu e o CR7, que também, o robozão, né? Caiu junto, né? Agora vai pegar o Uruguai, que começou meio sonolento e fez uma boa vitória contra a Rússia, né? Eu acho que vai dar Uruguai, hein? Então vamos ter a Argentina passando da França, Uruguai passando de Portugal. Depois tem Espanha e Rússia. Espanha tá muquirana pra cacete, né? Ainda não perdeu, né? 2 empates e uma vitória na Copa, mas tá muito muquirana e não convence ninguém. Eu vou dar o palpite aí de zebra, hein? Rússia vai passar da Espanha, hein? Se eu acertar, hein? Uau, cagada, hein? Mas eu acho que vai dar a Rússia vencendo a Espanha, pra alegria do Putin e dos anfitriões, do povo anfitrião, né? Eu acho que a Espanha não passa da Rússia, não, que a Espanha tá lamentável. Croácia e Dinamarca, joguinho fácil, Dinamarca não se encontrou até agora e a Croácia tá fazendo uma Copa muito boa, né? Talvez seja a melhor seleção da primeira fase, com a qualidade que tinha, os adversários que enfrentou. Pô, fechar um grupo que tinha a Argentina com 9 pontos, vencendo a Argentina, Nigéria e Islândia, é digno de parabéns. Então acho que vai dar Croácia na Dinamarca. Brasil e México, joguinho difícil, hein? Se o Brasil ficar jogando esse futebolzinho aí muquirana, esse futebol de faz um gol e tira um cochilo, esse futebol redução, né? Bota na água, efervesce aí e de repente some depois do gol, né? É difícil passar do México, mas que o México também adora sacanear o Brasil, né? Mas vamos ver aí, né? Eu acho que o Brasil vai passar do México. Acho que vai crescer, vai finalmente criar juízo e jogar que nem homem, né? Que nem time grande, né? Porque essa seleção brasileira tá meio molequinha, né? Muito moleque. Vamos jogar um futebol maiúsculo. Mas acho que o Brasil passa do México. Depois tem Bélgica e Japão. Bélgica passa do Japão. Acho que fez uma primeira fase boa, né? Venceu os 3 jogos, venceu a Inglaterra. Passa do Japão, né? Acho que o Japão tá bom, né? Chegou nas oitavas, acabou agora. Fechando, temos na terça Suécia e Suíça, né? Acho que a Suécia vence. Suíça não tá mais com aquela retranca toda, tomou 2 da Costa Rica. Nossa senhora. Deve ter cochilado, hein? E a Suécia, pô, foi a líder no grupo que tinha a Alemanha, né? Eu acho que a Suécia passa, elimina a Suíça. E Colômbia e Inglaterra, Colômbia não se encontrou, né? Venceu a Polônia, mas quem não vence a Polônia, né? Só o Japão, né? Que não venceu. Mas não mostrou um bom futebol contra o Senegal. Também não jogou bem contra o Japão. Teve aquela expulsão bem prematura, né? Aos 3 minutos, mas também não jogou bem. Eu passo que a Inglaterra tá jogando uma bolinha boa, né? Eu acho que a Inglaterra passa da Colômbia, né? Então, França e Argentina vai dar Argentina, na minha opinião. Uruguai e Portugal vai dar Uruguai. Espanha e Rússia vai dar Rússia. Croácia e Dinamarca vai dar Croácia. Brasil e México vai dar Brasil. Bélgica e Japão vai dar Bélgica. Suécia e Suíça vai dar Suécia. E Colômbia e Inglaterra vai dar Inglaterra. Vamos ver se eu acerto esses palpites, hein? Até que fui mais ou menos aí na primeira fase. Bem, tive mais acertos que erros, né? Dos classificados. Então vamos para as oitavas de final e vamos ver o que vai rolar, que essa Copa tá boa, hein? O que menos tem é 0-0 e a gente agradece, né? Valeu, partiu!